Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, e hoje nós vamos para a sexta aula de Geografia do nono ano com o tema Globalização, Integração Mundial. Então, vamos para o nosso processo de higienização das mãos para dar início à nossa aula. Bom, então, vamos lá pessoal. Primeiro, os objetivos: analisar as paisagens naturais da Ásia e da Oceania, identificando os domínios morfoclimáticos dos continentes, compreender a relação existente entre os domínios morfoclimáticos e as formas de uso e ocupação do solo nas diferentes regiões da Ásia e da Oceania, apresentar as transformações ocorridas no território, analisando as disputas entre grupos e povos e a mobilidade das fronteiras no continente asiático, identificar os elementos que facilitam e aqueles que dificultam a integração de países do continente asiático e da Oceania no contexto da globalização, sobretudo no que diz respeito às tensões e conflitos entre os países da região. Então, hoje nós vamos observar aqui mais detidamente os aspectos físicos do continente asiático. Na porção central já se destaca aqui a região do Planalto do Tibete, onde nós temos a formação da Cordilheira do Himalaia, que é a região que é conhecida mundialmente também por ter as altitudes mais elevadas da superfície terrestre, lá que se encontra, por exemplo, o Monte Everest. Aqui nós temos, mais ao norte, a formação de outros planaltos, como o Planalto da Mongólia, por exemplo, aos arredores aqui da região do Planalto do Tibete. Na porção mais ao norte e leste aqui, na região da Manchúria, nós temos também a formação de algumas áreas de planícies e planaltos com altitudes menos elevadas, algumas depressões também, assim como na porção aqui do sudeste asiático. Então, aqui na região da Índia também, altitudes um pouco menos elevadas, se destacando a porção central aqui por essas altitudes mais elevadas, assim como na região da Sibéria, que nós já havíamos destacado melhor quando trabalhamos a Rússia, que nós também temos a formação aqui de alguns planaltos com altitudes mais elevadas. No caso do Japão, mais especificamente, nós também vamos ter a formação de algumas montanhas, principalmente nas regiões onde ocorre maior atividade vulcânica, lembrando que o Japão é um arquipélago composto por um conjunto de 4 ilhas. Então é uma região onde nós temos, inclusive, a linha vermelha tracejada que representa o limite das placas tectônicas, o que contribui para uma grande atividade vulcânica, abalos sísmicos também que ocorrem com relativa frequência nessa região, devido a esse contato, aos movimentos que as placas tectônicas realizam, que acabam impactando na superfície. E aí a densidade demográfica aqui do continente, nós observamos então, nós não temos aqui nesse caso, na aula passada nós vimos mais detalhadamente as províncias da China, mas de modo geral então essas regiões próximas aos grandes planaltos com altitudes muito elevadas e também aos desertos que nós vamos ver na sequência, quando falarmos do clima, elas são áreas menos habitadas, Então, a porção aqui sul e sudeste da Ásia, ela concentra a maior parte da população desse continente. Então, aqui, na seção transversal, no perfil do relevo, nós observamos aqui na região do Golfo Pérsico, umas áreas mais próximas ao litoral, com a formação de planícies, e logo em seguida nós temos a Cordilheira de Zagros. Depois nós temos o Planalto do Tibete, uma extensa área com altitudes bastante elevadas, como já comentei, chegando próximo aí de 9.000 metros de altitude, como o caso do Monte Everest. O deserto de Gobi, na região próxima ali ao Planalto da Mongólia. A planície da Manchúria, que eu havia mostrado no mapa também. E depois nós temos aqui no Japão a formação também de algumas montanhas, alguns picos, principalmente relacionados às atividades vulcânicas e sísmicas que ocorrem na região. Aqui no caso da Oceania, nós vamos observar que há a formação de grandes desertos também na porção mais central, que são áreas de relevo mais desgastado, ou seja, com altitudes menos elevadas. Na porção do litoral leste da Austrália, nós temos aqui as cordilheiras australianas, a grande cordilheira divisória, e assim como na porção central de Papua Nova Guiné e também na região da Nova Zelândia, a formação de áreas mais elevadas. Fora essas áreas de formações de cadeias de montanha, o que predominam são áreas de planícies, algumas depressões e também planaltos com altitude menos elevados, com a formação aí de algumas áreas
mais elevadas, porém não tanto quanto as áreas de cordilheira, que passam aí em média dos 3.000 metros de altitude. Aqui nós temos também, mais detidamente, o caso da Nova Zelândia, onde nós temos regiões, aqui como por exemplo esse pico, Cook, com 3.764 metros. Então, exemplificando o que eu acabei de comentar com vocês. São áreas, né? Mais ao norte também nós temos mais picos ali próximos de 3.000 metros. São áreas de altitude bastante elevadas na porção central dessas ilhas que compõem a Oceania, no caso da Nova Zelândia e de Papua Nova Guiné. E a densidade demográfica também, ela está relacionada muito à formação do relevo e também à presença dos grandes desertos nessas regiões. Aqui então o perfil topográfico, né? Mais uma vez, a Cordilheira de Atlas, ou a Cordilheira Australiana, como também é chamada, a região de Nova Caledônia, Nova Zelândia, com algumas porções mais elevadas, as ilhas de Tonga, as ilhas Tuamotu e, por fim, chegando aqui até a Dulce Island. Então, as ilhas de Dulce, né, que também bem no extremo norte aqui da região da Polinésia. Aí vamos falar então da dinâmica da Terra. Nós observamos aqui nessa região que ela tem uma grande atividade geológica. Inclusive, devido a isso, né, devido à grande presença de atividade vulcânica e atividade sísmica, ela é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. A placa do Pacífico é uma placa de grandes dimensões que pega essa porção aqui do leste asiático e da Oceania e se estende até a região aqui do oeste do continente americano, onde nós também observamos uma intensa atividade, com a presença de vários vulcões e abalos sísmicos também. Com relação ao clima, então, na porção asiática, nós vamos ter aí as várias áreas desérticas e semiáridas. Então, nós temos aqui uma grande porção que pega desde o Oriente Médio até a porção central do continente africano, onde nós temos a formação de desertos, contornadas aí por áreas semiáridas. Mais ao norte, na porção do território da Rússia, que nós já comentamos, nós temos aí os climas frios e clima polar no extremo norte. Depois nós vamos ter mais ao sul a formação de climas tropicais e equatoriais, aqui na região da Índia, do sudeste ali da China, dos países aqui da região da Malásia, da Indonésia. Então são regiões já de clima predominantemente tropical ou equatorial, justamente porque estão nessa faixa tropical do planeta. Então, eles recebem maior quantidade de insolação ao longo do ano. No caso da Oceania, a região de Papua Nova Guiné também é formada por clima equatorial, e à medida que nós vamos ao sul, no norte da Austrália, nós temos ainda a formação de clima tropical, e depois, na porção central, a região dos desertos na Austrália, onde nós temos também várias áreas de clima semiárido ao redor dessa região mais desértica. E na porção mais sudeste do território da Austrália, nós vamos ter a formação de clima temperado, assim como na Nova Zelândia e em outras ilhas dessa região. No caso, então, mais especificamente do clima da Ásia, vamos observar aqui os níveis de precipitação e de temperatura média ao longo do ano. Então, no caso aqui, próximo dos meses ali de janeiro, início do ano, nós vamos ter a formação principalmente aí de nuvens de precipitação na porção mais ao sul do continente, que coincide com o verão dessa porção da superfície terrestre. No meio do ano, próximo de julho, quando nós temos o período do verão do hemisfério norte, aí sim nós vamos ter as chuvas, né, a maior parte de umidade concentrada na porção mais ao norte, então acima, ao norte da linha do Equador. E aí depois nós vamos ver o caso aqui também das temperaturas que acompanham mais ou menos a mesma lógica. Então, no início do ano, nós temos as temperaturas mais elevadas na porção mais ao sul, tanto aqui no caso da Ásia como da Oceania, e à medida que a gente muda de estação, no período do meio do ano, próximo do verão do hemisfério norte, nós vamos ter então temperaturas mais elevadas na porção do território ali do Oriente Médio, da Índia, do Paquistão e Afeganistão, por exemplo. Nós temos um fator interessante, que são as monções na região da Índia, que no período do verão, devido ao aquecimento do continente, atrai uma grande quantidade de umidade do oceano, da região do Oceano Índico, do Mar da Arábia, em direção ao território da Índia.
e outras porções aqui também do Sudeste Asiático, o que promove aí chuvas em grande volume de precipitação, chegando aí próximo de 2, 3 mil milímetros, algo semelhante ao que nós temos, por exemplo, na região da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica aqui no Brasil. E nós temos também, próximo da região do Japão aqui, devido a ela estar próximo à linha do círculo, do trópico de Câncer, nós vamos ter também a formação aí de ciclones e tufões em determinadas épocas do ano. Então, esse é o quadro geral do clima no continente asiático. Na Oceania, nós vamos ter aqui ventos também mais quentes que vêm da região do Pacífico em direção à Nova Zelândia, à Austrália, assim como também no período de janeiro, principalmente, nós vamos ter uma influência de ventos mais quentes que vêm da porção do Sudeste Asiático. E nós vamos ter ventos mais frios da região do Pacífico também em outros períodos do ano. Então, é uma região que sofre influência aí tanto da porção do Oceano Pacífico como ali da região do Oceano Índico, devido ao fato dela estar em meio, né, a esses dois grandes oceanos com características bastante distintas. Com relação às regiões biogeográficas, aos tipos de vegetação predominante, né, os domínios morfoclimáticos, nós vamos observar na porção de clima onde predomina o clima tropical e subtropical, a formação de florestas tropicais e subtropicais úmidas também. Então, nós temos aqui florestas também de folha larga, ou seja, florestas que se desenvolvem em ambientes mais úmidos para suportar essas condições climáticas de um clima mais quente e úmido. Mas na porção central nós temos as áreas de pastagens montanhosas, áreas de vegetação mais rasteiras, de vegetação campestre, e nós temos aqui também nessa porção que vai desde a porção aqui do continente, da porção central do continente asiático, do deserto de Gobi, no Planalto da Mongólia, até a região do Oriente Médio, a formação de áreas desérticas, então com clima mais árido do que essas outras porções que nós acabamos de analisar. E mais ao norte nós vamos ter a formação das florestas de coníferas, algumas áreas com floresta temperada também, chegando até a formação da tundra no extremo norte da Rússia. No caso da Austrália, nós temos aqui principalmente os desertos na porção mais central do território da Austrália, a formação de florestas temperadas na porção nordeste do território australiano, algumas áreas alagadas aqui, mais úmidas e de clima mediterrâneo também na porção mais ao sul, e isso vai ter uma influência também, né, esses climas temperados, climas com temperaturas mais amenas, na região da Nova Zelândia devido à posição geográfica desses dois países. Papua Nova Guiné predominando aí, devido ao tipo de clima equatorial, áreas de florestas tropicais equatoriais também. Com relação ao uso do solo, então a porção central do continente asiático, ela, devido às extensas cadeias de montanha e também às áreas desérticas, ela dificulta a ocupação e o desenvolvimento de atividades humanas. E na porção mais ao norte, na região da Sibéria, a floresta de conífera e o frio intenso, que nós já comentamos na aula da Rússia, nós temos também um outro fator que dificulta essa ocupação humana e o desenvolvimento das atividades. Então, nós vamos ter aqui na planície da Manchúria, no Sudeste Asiático, aqui nas áreas de formação de florestas tropicais, principalmente as atividades humanas concentradas. Então, a região do Japão, por exemplo, é uma região de forte atividade pesqueira. Então, isso tudo vai influenciar, né, como que o homem se relaciona com o território nessas áreas. E aí nós temos também o problema ambiental, né, da atividade humana. Então, as áreas de florestas tropicais, equatoriais, elas já sofreram bastante o impacto da ação humana nesses territórios. Nós temos ainda processo de desertificação no entorno desses grandes desertos, a poluição marinha pesada também, em alguns pontos aqui nas áreas litorâneas, e áreas onde nós temos, por exemplo, a contaminação radioativa, que são áreas onde ocorrem testes de armas nucleares, o desenvolvimento de atividade de geração de energia nuclear também, onde, porventura, em algumas ocasiões, acabam acontecendo também alguns acidentes contaminando esses ambientes. Aqui no caso da Austrália,
como a ocupação ela está muito concentrada também na porção principalmente de clima temperado, na porção mais próxima do litoral sudeste do território da Austrália, nós vamos ter aqui uma extensa faixa nas áreas de deserto, onde a gente quase não encontra atividades humanas ou encontra em menor quantidade, justamente devido às dificuldades de se obter recursos nessas regiões desérticas. No caso aqui da Nova Zelândia, nós temos a porção sudeste também e leste concentrando a maior parte das atividades, nesse caso aqui as áreas montanhosas também dificultando um pouco esse acesso, e em Papua Nova Guiné isso já é melhor distribuído, apesar de ter uma expressão menor a economia também de Papua Nova Guiné. E da mesma forma, devido aos grandes desertos, como nós observamos no caso da Ásia, nós temos um intenso processo de desertificação, sendo um dos principais problemas do território da Oceania, no caso principalmente da Austrália, com casos também de contaminação radioativa e áreas de poluição marinha, devido ao intenso tráfego também que ocorre de embarcações nessa região. Outro problema que nós temos aqui são riscos ambientais na região da Eurásia, então riscos de inundação fluvial. Aqui, quanto mais escuro a cor, maior é o risco de ocorrer esse tipo de inundação na região ali dos países do Turcomenistão, do Quirguistão, dentre outros, da porção mais central do continente asiático. Ameaça potencial também para a biodiversidade do solo. Aqui, da mesma forma, quanto mais escuro, maior é essa ameaça. Então vejam que aqui mais próximo da Rússia, da Ucrânia, da Moldávia, nós temos uma maior ameaça a esses tipos de ambiente. E nós temos também aqui áreas onde tem uma grande frequência de deslizamentos de terra, muito relacionado também a abalos sísmicos que ocorrem nessa região. Com relação aos recursos naturais, nós observamos que, principalmente no Oriente Médio, há uma grande disponibilidade de petróleo. Então, países como a Arábia Saudita, o Irã, eles se destacam muito nisso, nós já vamos comentar melhor essa questão mais à frente. E nós temos também, principalmente na Rússia, reservas de carvão e de gás expressivas, assim como na China, na Índia e na Austrália. E com relação aos recursos de água doce, devido à presença desses desertos, da aridez que ocorre na região da Ásia, do Oriente Médio, no sul da Ásia, nós temos regiões também onde há uma grande escassez de água doce, de recurso hídrico. E por isso também essa estrelinha vermelha aqui mostra onde ocorrem conflitos relacionados ao acesso à água. Então, por exemplo, na região de Israel, aqui no norte da Índia, nós vamos observar isso também, são regiões onde a população e os estados que governam essas populações acabam entrando em conflito para poder ter acesso a esse recurso. Aí então vamos para outro ponto da aula, que nós vamos falar aqui da questão dos conflitos que ocorrem no território asiático. E aí nós temos principalmente a questão de alguns países que têm governos mais autoritários e problemas históricos também relacionados a questões religiosas, étnico-culturais, além dos recursos naturais, que acabam sendo, digamos assim, pontos que atraem esses conflitos, que acabam sendo pontos geradores de conflito no território asiático. Então vejam aqui essas áreas marcadas aqui com esses símbolos preto e vermelho, são as áreas onde nós temos os conflitos ocorrendo no território asiático. Então, na cor preta, nós temos a grande atividade territorial ou disputa de fronteiras e, no caso do pontinho vermelho, países envolvidos em conflitos internos. Então, nós observamos aqui, na região aqui ao sul da Índia, ao sul da China, próximo da Índia, nós vamos ter aqui uma intensa disputa nesses territórios, na região de Bangladesh, Mianmar. Aqui também, entre a divisa entre a Índia, a China e o Paquistão, nós temos a região da Caxemira, que nós vamos ver um exemplo sobre essa região, que é uma região muito intensamente disputada também. Depois nós temos aqui, na porção do Oriente Médio, vários conflitos na região da Síria, o Iraque, que é um país que vive em meio a vários conflitos também, questões humanitárias nesses dois países aí bastante graves. Nós temos o caso aqui também ao sul do Oriente Médio, do Iêmen, dentre outros casos que nós vamos ver alguns exemplos melhor aqui mais à frente. E aqui nós temos nesse outro mapa, mostrando para a gente nesse símbolo verde, os países que dominam a tecnologia nuclear, que é um ponto relevante quando a gente está falando de disputas político-militares
entre esses países, disputas territoriais, disputas políticas entre esses grupos de países. Então, no caso aqui, China, Rússia, Coreia do Norte, Índia, Paquistão e Irã são países que dispõem desse tipo de armamento, de tecnologia, e que assim, né, levam uma vantagem estratégica quando se envolvem em conflitos ou até mesmo em disputas políticas na região. No caso aqui, então, do Oriente Médio, os recursos naturais, como eu disse, eles são um fator muito relevante. No caso da Arábia Saudita e do Irã, que são duas grandes bacias petrolíferas, né, e que, digamos assim, estão em lados opostos. A Arábia Saudita ela é mais alinhada do ponto de vista da geopolítica global aos interesses norte-americanos, e o Irã, por sua vez, é mais alinhado aos interesses da Rússia. Então, são países vizinhos e que acabam disputando entre si o poder de grande potência regional da região. Não por acaso, essas grandes potências, como os Estados Unidos, a Rússia, a França, dentre outros países centrais, eles mantêm também efetivos militares, bases navais, bases aéreas nesses países. Podem ver que o Irã aqui, nós temos aqui, por exemplo, além da Arábia Saudita, outros países como Emirados Árabes, que são aliados dos Estados Unidos, que mantêm essas bases norte-americanas, digamos, de certa forma, monitorando, né, o tráfego de embarcações e de aeronaves iranianas. Nós temos aqui, mais especificamente, o conflito da Síria. Tem um outro mapa depois que nós vamos ver que mostra esse conflito um pouco melhor, onde nós temos também, desde 2011, 2012, um conflito muito intenso que envolve vários atores diferentes, incluindo essas grandes potências internacionais. E justamente porque nessa região nós temos alguns dos principais fornecedores de petróleo para o mundo, que é a principal fonte de energia que nós ainda temos. No caso do Oriente Médio, continuando aqui, nós temos conflitos que já ocorreram entre o Irã e o Iraque, alguns conflitos bastante intensos. É até importante mencionar, né, que os Estados Unidos, por exemplo, que recentemente ele teve conflitos com o Iraque. No caso da guerra na década de 80 entre Irã e Iraque, ele financiou o Iraque com medo de que esse país viesse a passar por uma revolução semelhante à que o Irã passou, onde um governo teocrático, ou seja, onde a religião ela é o elemento fundador da política desse Estado, começasse também a influenciar outros países da região, como o Iraque, que é vizinho do Irã. Então, em determinada situação, os interesses das grandes potências eles se dão num sentido, e à medida que esses países começam a contrariar os seus interesses, como foi o caso do Iraque, eles então vão se voltar também contra esses países, porque o objetivo deles é simplesmente o acesso a essas fontes de energia. No caso de Israel, nós temos mais uma vez aqui uma influência norte-americana muito forte. O Estado de Israel foi criado por volta de 1947, 1948 pela ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, e desde então nós temos intensos conflitos entre israelenses, palestinos, libaneses, que disputam, né, esse território que cada um proclama ser o proprietário, digamos assim, ter o direito de posse desse território. E o Estado de Israel, quando ele foi criado, havia uma divisão, que essa linha vermelha que mostra para a gente, aqui nós temos em detalhe no cantinho, no mapa 2, que ele deveria respeitar das áreas destinadas ao povo palestino, o que não ocorreu. Israel ele foi avançando em direção a essas áreas, atraindo vários inimigos locais, digamos assim, além dos estados vizinhos aqui de maioria islâmica, grupos extremistas como o Hezbollah, o Hamas, que passaram a promover ataques também contra o Estado israelense. Então, um conflito que se estende aí desde meados do século passado. No caso da Síria, nós temos então vários atores também, é a região onde nós encontramos uma grande população curda, que está dividida entre Síria, Turquia, Iraque, Irã, países vizinhos ali. E, além disso, nós temos também a presença muito forte, mais uma vez, de Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos defendendo a queda do presidente Bashar al-Assad, inclusive municiando rebeldes, treinando populações locais para tentar derrubar esse governante, enquanto a Rússia assumiu outra postura, passou a defender a permanência de Bashar al-Assad no poder. Então,
Aqui o que está em jogo nesse caso não é discutir nem qual dos dois lados que tem a razão, mas o fato é que eles estão disputando o controle do território para ter acesso mais fácil à fonte de energia, que é o petróleo, que a Síria oferece também. Então, os grupos locais eles acabam se envolvendo nesse conflito também, e aí quem acaba pagando o preço disso tudo é a população. Então, calcula-se que por volta de 5,7 milhões de pessoas, desde o início do conflito, tenham deixado a Síria, e dos que lá permaneceram, a maioria depende de auxílio humanitário. Então, duas imagens aqui que representam um pouco da gravidade do conflito, das consequências humanas que esses conflitos geram para a população. Então, quem acaba perdendo e pagando o preço disso tudo, na verdade, são os cidadãos. Aqui, então, o povo curdo, que eu acabei de mencionar. Então, aqui nós temos o limite do Kurdistão autônomo, né, que é uma área que envolve ali o território na divisa do Iraque com o Irã, e essa mancha verde aqui é toda a área ocupada pela população curda. Depois, por fim, nós temos também a questão do Irã e da Liga Árabe, para mostrar aqui, né, um contraponto, ou seja, a gente tem esses conflitos estratégicos, político-econômicos entre essas potências da região. Por outro lado, nós temos alguns grupos que se associam na tentativa de cooperar entre si para promover políticas de integração. Então, voltando ao tema da nossa aula, né, quando nós falamos de globalização, perguntando se há uma integração mundial, na verdade é muito difícil de ocorrer uma integração nessa perspectiva de estados que vivem em uma situação conflituosa. E aí, então, a gente tem que fazer esse questionamento, né? Será possível essa integração para colocar esses povos em uma situação de maior igualdade? Bom, então é isso, pessoal. Falamos hoje sobre a Ásia, a Oceania, sobre a questão da integração mundial, se ela é possível num contexto de um mundo globalizado ou não. Fica aí, então, essas reflexões para vocês. Acessem as atividades do portal, vejam também as aulas de História e Língua Portuguesa. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.